Oi pessoal, nesse vídeo eu vou resolver os exercícios de estequiometria, exercícios da parte 1. Primeira coisa, para resolver um problema de estequiometria, a gente sempre vai seguir os mesmos passos. Que passos são esses? Primeiro, a gente vai ter que escrever a equação química, caso o exercício não tenha dado. Se o exercício já der a equação, show de bola, melhor ainda. Segundo passo, nós temos que balancear a reação química. E balancear a reação química, como a gente já fez várias vezes, a gente faz o balanceamento pela regra do macho, para facilitar a nossa vida e a gente conseguir balancear direitinho. Primeiro a gente olha para os metais, depois para os ametais, depois para o carbono, depois para o hidrogênio, depois para o oxigênio. Nesta ordem facilita o nosso balanceamento. E por último, a gente faz regra de 3. Não tem nenhuma fórmula mirabolante que nós temos que decorar nesse conteúdo. Nós só precisamos saber montar a regra de 3 direitinho e calcular pela regra de 3 e tá tudo ótimo, tudo feito. Na questão número 1, o exercício já nos dá a equação química. Ótimo! Então, já vamos para o passo 2, que é fazer o balanceamento desta equação. Começando pelos metais, primeiro nós vamos balancear o cálcio, que é o único metal que aparece nesta reação. Lembrando que, na tabela periódica, metais são todos aqueles que estão à esquerda da escadinha, e ametais são aqueles que estão à direita da escadinha. Cálcio. São 3 cálcios antes da reação e somente um depois da reação. Para balancear, vai um 3 aqui. Depois nós vamos para os ametais. O fósforo, por exemplo. Aqui, ó, dentro do parênteses eu tenho um fósforo, certo? Mas tudo que está aqui dentro do parênteses, ó, está sendo multiplicado por 2. Então, nós temos 2 átomos de fósforo aqui antes da reação. Depois da reação, quantos fósforos nós temos? Só um. Não confundam. Nós temos 4 oxigênios, mas fósforo nós temos só um. 2 fósforos antes da reação, um fósforo só depois. Para balancear, eu vou ter que botar um 2 aqui na frente do ácido fosfórico. O próximo metal que nós temos é o enxofre. Antes da reação, olha só, nós temos só um enxofre, certo? Depois da reação, nós tínhamos só um enxofre, mas em função do balanceamento, agora nós temos 3 enxofres. 3 enxofres depois da reação. Para fechar com os de antes, vai um 3 aqui na frente do ácido sulfúrico. Não temos carbono nesta reação. Hidrogênio temos. Olha só, 2 vezes 3, temos 6 hidrogênios antes da reação. E depois da reação, 3 vezes 2, temos 6 hidrogênios depois da reação. Por último, o oxigênio. Se nós tivermos feito tudo certo, o número de oxigênios já vai estar fechadinho. Olha aqui, 4 oxigênios vezes 2, temos 8 oxigênios aqui. Mas, aqui nós temos 4 oxigênios vezes 3. 12 oxigênios aqui. 8 mais 12, 20. Precisamos ter 20 desse lado. 2 vezes 4 oxigênios, 8. Mais 4 vezes 3, 12. Fechou os 20 oxigênios em ambos os lados da reação. Então, está balanceado. Último passo, regra de 3. Como é que nós vamos montar a regra de 3? Primeiro, nós vamos colocar embaixo da substância que o exercício nos disser a informação que ele nos fornece. E o que ele fornece? Partindo de 62 gramas de Ca3PO4. Vou colocar aqui, ó, 62 gramas embaixo do Ca3PO4. O que ele diz além disso? E usando quantidade suficiente de H2SO4. Usou uma quantidade suficiente.
Quanto que é? Não interessa. Tu usou uma quantidade suficiente para a reação acontecer, mas quanto que é? Não vai fazer diferença nenhuma nos nossos cálculos. A pergunta é: qual em gramas a massa aproximada de H3PO4 que vai ser obtida? Como esse exercício nos dá uma informação em massa, em gramas, e nos pede um resultado em gramas, nós vamos calcular tudo em gramas aqui. Vai ser necessário somente uma regra de 3 neste exercício. A informação é 62 gramas daquela substância e pergunta quantos gramas de H3PO4. E agora, o que eu vou escrever aqui embaixo na regra de 3? As informações que eu tiro da tabela periódica. Eu tenho que calcular a massa do fosfato de cálcio e tenho que calcular a massa do H3PO4 para colocar aqui e concluir a regra de 3. Fazendo a massa do Ca3PO4. Eu tenho cálcio nessa substância, né? Pego a massa do cálcio na tabela periódica, que é 40. Como são 3 átomos de cálcio, 40 vezes 3. Mas, vou colocar esse mesmo parênteses que eu tenho aqui na fórmula da substância, aqui na conta, para a gente não se perder na matemática. Porque o difícil da estequiometria não é a química que consta nela, mas a gente se perde na matemática básica, ou a gente não consegue interpretar o texto, falta um pouco de interpretação de texto. Então, o difícil não é a química, a gente tem que treinar a matemática e o português aqui da situação. Cálcio 40 vezes 3, mais a massa do fósforo, que é 31, mais a massa do oxigênio, que é 16. São 4 oxigênios dentro do parênteses, então eu vou multiplicar o 16 por 4. Fechou o parênteses aqui, Tudo que está ali dentro do parênteses, está multiplicado por 2, né? Então, na massa também vou ter que multiplicar tudo isso por 2. E agora, 40 vezes 3, 120, mais 31, mais 16 vezes 4, 32, 64, né? Acho que é. 120 mais 31 mais 64, isso dá 95, faz 95 vezes 2 mais 120 e esse resultado vai dar 310 gramas. Aqui eu fiz bem passo a passo a matemática da coisa para a gente não se perder. Mas se tu tem uma calculadora científica ou mesmo na calculadora do teu celular e tu escrever isso daqui bem certinho lá, tu já vai ter a resposta final sem precisar fazer esse passo a passo. Então, 310 gramas é a massa molar do Ca3PO42. Vou escrever aqui embaixo. E qual que é a massa molar do ácido fosfórico? H3PO4. A massa do hidrogênio é 1. Como são 3 hidrogênios, vezes 3. Mais a massa do fósforo, que é 31. Mais a massa do oxigênio, que é 16. E são 4 oxigênios. Então, vezes 4. 1 vezes 3, 3. Mais 31. Mais 16 vezes 4, que dá 64. Somando tudo isso daqui, vai dar 96 gramas. 98 gramas. Isso. A massa do H3PO4, então, é 98 gramas. Mas olha só, a gente tinha no balanceamento 2 mols de H3PO4, né? Então, essa massa eu vou ter que multiplicar por 2 ainda, porque eu tenho 2 mols de H3PO4 na reação. E 98 vezes 2, 196 gramas. Aí eu coloco aqui na minha regra de 3, 196 gramas. Agora é só concluir aqui a regra de 3.
multiplicando as diagonais, né? 62 vezes 196 igual 310 vezes x. Resolvo essa continha e vou achar que o meu x é igual a 39,2 gramas de ácido fosfórico. Esse é o resultado do exercício número 1. O exercício número 2 nos dá a seguinte reação química, tá pronta? Então, beleza, primeiro passo tá ok. Segundo passo, fazer o balanceamento. Pela regra do macho, vou ter que começar pelo alumínio. 1 alumínio antes da reação e 2 depois. Para igualar, vai 2 aqui. 2 oxigênios antes da reação e 3 depois. Para igualar, vou ter que fazer um joguinho aqui, ó. Se aqui tinha 3 oxigênios, multiplico esse aqui por 3. Se aqui tinha 2 oxigênios, vou ter que multiplicar o óxido de alumínio por 2. Aí eu vou ter 2 vezes 3, 6 oxigênios aqui, e 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui. Mas, quando eu coloquei esse númerozinho aqui na frente do óxido de alumínio, eu mudei também a quantidade de alumínio, né? 2 vezes 2, agora nós temos 4 alumínios na reação. Balanceada, a gente vai para a regra de 3. O exercício nos diz, considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de cloreto de titânio. Considere qual a massa em gramas de óxido de alumínio, qual a massa de óxido de alumínio produzida pela reação de 9 gramas de alumínio com oxigênio. 9 gramas do alumínio com uma determinada quantidade de oxigênio. Quando de oxigênio? Não interessa para os nossos cálculos. Se eu sei a quantidade de uma substância, eu consigo calcular de qualquer outra, porque uma reação química, as quantidades são sempre proporcionais, assim como eu já expliquei lá nas leis de Lavoisier e Proust. Então, se eu tenho 9 gramas de alumínio, qual é a massa de óxido de alumínio que vai ser produzida? Calculo a massa do alumínio, 27 vezes 4, isso vai dar 108 gramas. E a massa do óxido de alumínio, 2 vezes todo o óxido de alumínio. No óxido de alumínio tem 27, que é a massa do alumínio, vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 3. 204 gramas. Coloco aqui. 9 gramas produz X. 108 gramas produz 204 de óxido de alumínio. E aí faz a regra de 3. 9 vezes 204 igual a 108 vezes x. Multiplico as diagonais, faço essa continha aqui, daí vai ficar 9 vezes 204 dividido por 108, porque o número que está multiplicando, quando passa para o outro lado, fica dividindo, para poder isolar o x, né? E aí, calculando esse x, deu 17 gramas de óxido de alumínio foram produzidas nesta reação. Nos diz, considere que essa reação aqui, do cloreto de titânio com magnésio, foi iniciada com 9,5 gramas de cloreto de titânio, 4. 9,5 gramas desta substância. Supondo que tal reação seja total, ou seja, que a reação aconteceu completamente, deu tudo certo, qual a massa de titânio obtida? O que a gente quer saber? Agora a gente quer a massa do titânio, a partir do cloreto de titânio. Ainda não balanceamos a reação, né? Temos que começar pelo balanceamento, já que nós temos a equação pronta.
Como é que nós vamos balancear? Titânio, um antes da reação, um depois. Magnésio, um antes da reação, um depois. Os metais estão ok. Agora vem os ametais. O cloro tem 4 antes da reação e tem 2 depois. Não tá bom assim, então nós temos que arrumar. Se tem 4 cloros antes da reação, depois da reação, vou ter que ter 4. E para ter 4, vou ter que multiplicar o cloreto de magnésio por 2. Com isso, eu dobrei a quantidade do magnésio também e vou ter que dobrar aqui. Tenho a reação balanceada e o balanceamento dela não vai interferir no meu cálculo, já que eu não estou falando nem do magnésio nem do cloreto de magnésio nessa reação. Só estou falando do cloreto de titânio em proporção ao titânio metálico. Agora vamos para as massas. No cloreto de titânio, TiCl4. A massa do titânio arredondada é 48 gramas. A massa do cloreto arredondada, 35. Como são 4 cloretos, 35 vezes 4. Vezes 4 vai dar 188 gramas de cloreto de titânio. 188 gramas vai dar 48 de titânio. Aí faz a regra de 3. 9,5 vezes 48 igual a 188 vezes x. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter como resposta 2,42 gramas de titânio vão ser produzidos nesta reação. A questão 4 diz que o carbonato de cálcio, cuja fórmula está ali no exercício, CaCO3, sofre decomposição térmica, ou seja, se separa em novas substâncias. E o exercício diz que é o carbonato de cálcio, o óxido de cálcio e o gás carbônico. Ele dá todas essas fórmulas, é só montar a equação. Agora a gente vai para o balanceamento. Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 1, 2, 3 oxigênios, já está balanceado, beleza. Só falta fazer a regra de 3. E o exercício nos diz que 10 kg de carbonato de cálcio reagiram. 10 kg de carbonato de cálcio reagiram para produzir que quantidade de óxido de cálcio? X aqui embaixo do óxido de cálcio. Calcula a massa molar do carbonato de cálcio. Massa do cálcio, 40, mais 12, que é a do oxigênio, mais 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Isso daqui vai dar 100 gramas. Depois a massa do óxido de cálcio. Carbono 40 mais oxigênio 16, 56 gramas. Põe aqui. Como a gente está usando a regra de 3 em gramas, a gente pode converter o quilos aqui também para gramas para dar tudo certinho. 1 quilo são 1000 gramas. Então 10 quilos, 10.000 gramas, né? Aí só completa a regra de 3. 10.000 vezes 56 vai ser igual a 100 vezes x. Passa o 100 para lá dividindo. E aí a gente vai ter o resultado do x, que vai dar 5.600 gramas. Como esse valor em gramas é grande, eu posso converter para quilos. E aí é só dividir por 1000. Então a minha resposta final, 5,6 quilos de óxido de cálcio. E no exercício número 5, diz que esta reação é responsável pela destruição da camada de ozônio. Uma das causas da destruição da camada de ozônio. Então, um avião que libera óxido de nitrogênio vai causar a destruição da camada de ozônio, porque esse óxido de nitrogênio liberado reage com o ozônio conforme essa reação.
temos a reação. Está balanceada? 1 nitrogênio, 1 nitrogênio. 1, 2, 3, 4 oxigênios e 4 oxigênios. Beleza, está balanceada. O exercício nos diz: se um avião emite 3 toneladas de NO por hora de voo, 3 toneladas de NO por hora de voo, qual a quantidade de ozônio X consumida em um voo de 7 horas? 3 toneladas por hora ele emite, mas o voo durou 7 horas, né? Então, essas 3 toneladas eu tenho que multiplicar por 7. Logo, eu vou ter aqui 21 toneladas reagem com X de ozônio. E 21 toneladas, 1 tonelada são 1000 quilos. E 1 quilo são 1000 gramas. Então, se eu transformar toneladas para gramas, 21 milhões aqui de gramas reage com X de ozônio. NO, massa do oxigênio que é 14, mais a massa do nitrogênio que é 14, mais a massa do oxigênio que é 16, a massa molar do NO conforme a tabela, 30 gramas. A massa do ozônio, 3 vezes a massa do oxigênio. 3 vezes 16, 32, 48 gramas. Completo a regrinha de 3 aqui e eu vou ter o meu resultado do X. 33 gramas. Ou, se eu transformar isso aqui para toneladas, para não ter esse valor tão grande, 33,6 toneladas. Tranquilo, gente? Entendido?